Eu sou os irmãos com a paz do Senhor. Eu já estava pronto para ir deitar. E aí, de repente, deu um estalo na minha cachorra. Eu pensei, eu vou gravar. Em cima de um versículo da palavra de Deus que se encontra em Filipenses, capítulo 2, e o versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua santa e bendita vontade. Ele está dando conselho aos filipenses, no versículo antes, ele dizendo assim, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Então ele estava dando uma palavra de consolação aos novos convertidos, que achava que não ia conseguir levar o fardo ou a cruz naquela época em que Roma dominava tudo e perseguia tudo. Mas Paulo ele fala de uma palavra bem profunda. Ele diz, porque é Deus que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua santa e bendita vontade. Vamos trabalhar nesse texto. Se não me foge à mente, o capítulo 8 de Atos conta a história de um eunuco. Ele era eunuco da rainha de Candace, na Etiópia, e ele vem para Jerusalém. Isso dá algum tempo de viagem. Eu fiz geografia bíblica, mas não estou lembrado quantos quilômetros dava, mas não era perto. E diz a Bíblia que ele foi a Jerusalém para adorar a Deus, mas tem um detalhe. Um eunuco nunca, jamais podia entrar no templo e muito menos numa sinagoga. Por quê? Ele era castrado. Devia ser um homem forte, de grande destreza, porque se ele era um guarda de uma rainha de Candace, ele devia ser um gigante em tudo. Porque ele não está somente... Ele está para guardar ela, ele é um guarda-costa. Deu para entender? É um servo. Mas ele sente uma necessidade de ir para Jerusalém. O querer de Deus está em vós. E ele vai. Olha o que Deus faz. Felipe está numa cidade, longe. Samaria, se não foge a mente. Pregando a palavra. E Deus disse para Felipe, vai para o deserto e te põe em tal rua e espera ali. Agora sai de uma cidade grande, uma igreja grande, Felipe já era pastor, e Deus manda ele lá para o deserto. Mas o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou bem da cachilota? Porque a maioria dos pregadores querem número de pessoas. Quanto mais número de pessoas, mais a igreja cheia, mais lotação, mais esse passo. Ele se torna um palhaço em cima dos púlpitos. Malabarismo, só Jesus. Uns animadores de palco. Essa é a palavra certa. Esbanjando santidade até pelo cotovelo. Eita, meu Deus do céu, nunca vi. Às vezes estão lá no banco que nem um cavalo velho. Dá o microfone na mão dele, pronto. Aí tá a igreja glorifica e deixa quieto. Esse não. Esse sabia das suas limitações. Mas tocado pelo Espírito Santo,
Ele vai para Jerusalém. E é tão engraçado que ele vai e ele está voltando de Jerusalém, na sua cavalaria, no seu carruagem lá, liteira, carruagem da rainha, carro de mola, carroça. E o Espírito Santo disse para Felipe, acompanha ele e olha para dentro. Acompanhou, olhou, ele estava lendo uma passagem das Escrituras. Felipe grita lá de fora, tu entendes o que lês? Como vou entender se ninguém me explica? Como vou entender? E agora o eunuco mandou parar a carruagem, Felipe entrou, viu aquela passagem de Isaías 53, falou de Jesus para o eunuco passou por um lugar, viu uma poça d'água, uma cisterna, e ele disse, eis aí água que me impede de ser batizado. E Felipe disse, tu crê de todo o coração? Eu pergunto para ti, o eunuco teve que pagar o dízimo? O eunuco teve que ser inscrito numa denominação? Teve que guardar o sábado? Teve que ser do templo lá teve que carregar um rosário na Santa... Nada. Totalmente excluído. E Deus conhece o intento do coração do eunuco. E envia alguém ao encontro dele. Vou contar outra passagem bíblica. No capítulo 10 de Atos, ali conta a história de Cornélio. Diz a Bíblia que era um homem temente, um homem que dava esmola, que jejuava, mas não tinha certeza de salvação. E o Espírito Santo fala para Cornélio que lá numa cidadezinha assim, no lugar assim, tem um tal de Pedrito. E vai lá e pede para ele vir aqui. Cornélio teve esse sonho, essa visão, e não se tardou. Mandou os seus criados, vai lá e quando eles chegam lá, Pedro não entende bulufa, mas Deus já tinha revelado para Pedro alguma coisa em sonho, que ele também não entendia nada. Eu estou encurtando tudo. Você lê lá, capítulo 10 de Atos. Mas acompanhou aqueles homens. Quando aqueles homens vieram chegar na casa de Cornélio, que quando Pedro veio e chegou na casa de Cornélio e começou a pregar a palavra de Deus, diz a Bíblia que o Espírito Santo desceu sobre a vida de Cornélio e os seus que estavam ali. Com certeza formou-se uma igreja ali. Por quê? Deus conhecia o coração de Cornélio. Quando Paulo está no capítulo 9 de Atos, 8 fala de Felipe, 9 fala de Paulo e 10 fala de Cornélio. É isso aí. Deus, ele tem aquela visão no caminho e fica cego e fica lá numa casa lá e os que estavam com ele não viram voz e não viram clarão e não viram nada e só viram que de repente ele ficou cego e disse, eu vou ficar por aqui e vocês querem ir para casa, vão, mas eu vou ficar por aqui 3 dias. E de repente um tal de Ananias está orando e Deus fala com Ananias, vai assim, lá assim na casa na rua chamada direita, e lá tem Paulo, e tu ora por ele para que ele recupere as vistas. Ananias disse, mas nem morto. Ele tem carta do Sinédrio, dos governantes, para matar os cristãos, agora eu vou dar minha cara lá. Deus disse para Ananias, vai, porque esse para mim é um vaso escolhido. Ele vai sofrer pelo meu nome, ele vai ser a luz entre os gentios. Vai. E quando Ananias chegou, encontrou Paulo,
orando. Irmão Paulo, já chamou ele de irmão Paulo. O Deus a quem sirvo me enviou para orar por ti, para que você retorne às vistas. Paulo estava cego em duas maneiras, espiritualmente e fisicamente. Aí Paulo recuperou as vistas, claro, teve que ir para a Arábia, ficou lá no deserto quase 13 anos, aí voltar, porque daí nem os cristãos recebiam nele, nem os judeus, mas Deus sabia. Mas traduzindo um bocadinho, você conhece a lei da segunda testemunha? É isso aí. Deus conhece a índole de cada pessoa. Eu tenho experiência de visitar pessoas. Quando Deus disse vai, eu já estou indo. Porque eu sei que quando eu chego lá, Deus já fez a obra. Tem corações preparados. O Espírito Santo já está trabalhando lá. Só precisa de mim como um instrumento de confirmação da testemunho, para que outros creiam no poder da graça de Deus. Porque o querer de Deus está em vós. Tanto querer quanto efetuar, segundo a sua santa e bendita vontade. Então não temos desculpa. Ah, Senhor, não tenho tempo. Ah, Senhor, eu sou pobre. Ah, Senhor, eu sou fraco, sou iletrado. Ah, Senhor, não tenho sabedoria. Jesus disse para os discípulos, vocês não devem nem se perturbar quando vocês serão apresentados perante os reis e governadores, porque não sois vós que falareis, mas o meu Espírito falará por vós. Olha a mensagem que Deus fala para os discípulos. E agora Paulo vem com esse testemunho, porque o querer de Deus está em vós. Irmão, se você sente o desejo de ler a Bíblia, vá ler a Bíblia, porque daqui a pouco Deus vai te usar naquilo que você leu, naquilo que você aprendeu. Se você tem um desejo, sente de orar, vai orar. Senhor, não sei por que eu estou orando. Não sinto nada. Sabe o que está acontecendo contigo? Você está colocando azeite na vasilha, na botija. Você sabia que lá no capítulo 5 de Apocalipse, ali tem um versículo que as orações dos santos estão guardadas diante de Deus em salvas de ouro. Agora animou, né? Se você for tocada para ensaiar um hino, ensaia. Mas nem que você cante lá no banheiro, lá cante. Às vezes Deus está pegando a tua voz para ir lá na casa do vizinho. Lá na casa do vizinho. E ele diz, meu Deus, se eu pudesse sentir essa alegria no coração, não fique preocupada. Se está desafinado, está afinado. O importante é que o querer de Deus está em vós. Tanto o querer quanto o efetuar. Deus vai dar graça. Tens desejo de contribuir na obra do Senhor? Contribui com as tuas forças. Não espere ganhar a aposentadoria ou a indenização para depois... Não. Aquilo que você pode, Senhor, eu tenho aqui, mas é esse pouquinho. É aquela viúva que deu aquela moedinha. Querer de Deus está em vós. Não espere teu pastor pedir. Se ele é um homem de Deus. Eu dirigi a igreja há muitos anos e o Senhor toca no coração do baita lá. Ele tem. Não deixa eu dormir não, Jesus. Eu não vou pedir, mas cansa, eu vou pedir. A obra é tua, não é minha. Eu sou teu servo. Eu sou teu mordomo. Olha na despensa, vê se tem alguma coisinha ali. Não tem nada. Então manda, né? Eu não vou passar vergonha. Eu só vou dizer que tu não me deu. Agora eu vou pagar água, luz e aluguel. Para com isso.
Eu falava assim com Deus. E Deus sempre mandava de reserva. A ver, cara, assim, meio orando, eu orava assim, Jesus, eu vou perder o sono por causa do aluguel agora esse mês, mas nem morto. Parece que eu estou brincando, né? O que é isso? Não matei, não roubei, deixei do... Se eu vou trabalhar, eu vou pagar. Mas você me chamou para a obra, então te vira. O problema é teu, não é meu. Nunca trazei um 10 dias do aluguel. Deus é prova disso. Deus é prova disso. Gasolina no carro e tal, e tal, e tal. Eu incentivar os irmãos a contribuir, mas nunca oprimir ninguém. Porque Deus, o querer de Deus está em vós. Tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua santa e bendita vontade. Que Deus abençoe em nome de Jesus.